As melhores vitaminas para prevenir um ataque cardíaco. A alimentação é um dos pilares para proteger o seu coração dos infartos e o seu cérebro dos derrames. Hoje nós vamos falar sobre as melhores vitaminas que podem te ajudar a prevenir ataques cardíacos e promover uma vida longa e saudável. Fica até o final, não vai embora, fica comigo para você descobrir como incluir essas vitaminas na dieta e turbinar a sua saúde cardiovascular, ok? Não é porque são vitaminas que você precisa tomar um suplemento alimentar, um suplemento vitamínico, porque muitos desses micronutrientes que nós vamos abordar aqui estão presentes nos alimentos, ok? Já vai me contando aí no chat, nos comentários, de que parte do mundo você me assiste e também me conta se você tem algum problema cardíaco. Então, eu quero te conhecer melhor e essa é a oportunidade. O que é um ataque cardíaco? Um infarto? Ele ocorre quando o fluxo de sangue para o coração ele é bloqueado, geralmente por um coágulo, por um trombo em uma artéria coronária. Esse bloqueio impede que o coração receba o sangue com o oxigênio e nutrientes necessários, levando à morte das células cardíacas. É justamente por isso que quando a pessoa tem um problema cardiovascular, ela sente dor no peito, porque essa dor significa que aquele coração está em sofrimento, que aquele coração não está recebendo oxigênio e nutrientes necessários para a manutenção adequada da função e da saúde dele. E quando a gente fala de infarto, a prevenção é essencial e algumas vitaminas vão fazer uma diferença significativa, ok? Quem quiser marcar uma consulta comigo para, quem sabe, poder tratar os seus problemas de saúde de forma natural e sem medicamentos, o link está na descrição do vídeo, está nos comentários fixados e também está no link da bio aqui do Instagram. Vamos lá. Melhores vitaminas para prevenir um ataque cardíaco. Primeira vitamina, B6, ok? Tanto a vitamina B6 quanto a vitamina B9, que é o folato ou ácido fólico, contribuem para regular os níveis de homocisteína, um aminoácido que pode danificar os vasos sanguíneos e aumentar os riscos de doenças cardíacas. Quando a gente quer avaliar o risco cardiovascular de um paciente, a gente geralmente solicita a dosagem da homocisteína e se tiver muito alta, indica que essa pessoa está com maior risco cardiovascular. A vitamina B6, por regular os níveis de homocisteína, vai contribuir para prevenir o endurecimento das artérias, vai contribuir para combater o acúmulo de placas de gordura, colesterol e outros resíduos, as placas de aterosclerose nas artérias. Vai também melhorar a produção de glóbulos vermelhos, garantindo que o sangue esteja saudável, levando oxigênio para o coração. Onde a gente vai encontrar a vitamina B6? No frango, no peixe, batata, banana, nozes. A dose recomendada é de 1 a 2 miligramas por dia, 1,3 a 2 miligramas por dia. E claro que moderação é tudo, tá? Não é para se entupir de vitamina B6. Segunda vitamina, B12. E essa aqui muita gente tem deficiente. Sempre que eu atendo um paciente, eu gosto de solicitar a vitamina B12. Por quê? Ela também contribui para a redução dos níveis de homocisteína, protegendo as artérias. Também melhora a produção de glóbulos vermelhos. Ela é fundamental para a saúde das suas hemácias. A deficiência de vitamina B12 pode causar um problema chamado anemia megaloblástica. Eu já peguei paciente com esse diagnóstico, paciente vegetariano vegano, que não consumia alimentos de origem animal, não fazia reposição de vitamina B12, acabou desenvolvendo uma anemia megaloblástica. Como eu falei, a vitamina B12 ela vai ser encontrada em alimentos de origem animal, carne, peixe, ovos, laticínios, ou se tiver algum cereal fortificado, mas eu não recomendo que o consumo seja deles, né? Eu recomendo que o consumo seja da proteína animal.
Essa dose é de 2,4 microgramas por dia. E as deficiências são muito comuns em idosos, são muito comuns em vegetarianos, em veganos. Então, quem não consome proteína animal tem que, obrigatoriamente, fazer a reposição de vitamina B12. Senão, vai ficar deficiente, vai ter problemas com a baixa quantidade de vitamina B12, que pode causar até mesmo demência. Então, uma das causas reversíveis de demência, ao lado da depressão, ao lado do hipotireoidismo, é a deficiência de vitamina B12, que é muito comum em idosos. Então, se o idoso tiver com muito esquecimento, se tiver meio devagar, se tiver mudado para as pessoas estarem desconfiando de um Alzheimer, por exemplo, é mandatório solicitar a dosagem de vitamina B12. Terceira vitamina, D. Vitamina D ajuda a regular a pressão arterial, reduz o risco de hipertensão. Então, nós temos vários estudos mostrando que pessoas com baixos níveis de vitamina D têm maior risco de hipertensão. A vitamina D tem uma grande ação anti-inflamatória e ela também participa de forma muito importante do nosso sistema imunológico. Como a gente vai conseguir a vitamina D? Exposição ao sol, ok? 15 a 20 minutos diários, ok? Até quem está preso tem banho de sol. Então você tem que pegar sol também, tá? Essa é a melhor forma de você adquirir a vitamina D que você precisa. Ah, doutor, mas eu não quero ficar com a pele velha, com a pele enrugada, não quero pegar sol. Olha, a vitamina D, ela não escolhe em que local da pele ela vai ser produzida. Então você não precisa ficar pegando sol no seu rosto. Você pode pegar sol nas suas pernas, na sua barriga, nas suas costas, no seu bumbum, nos seus braços, tá? Então se você estiver preocupado com o impacto do sol na sua pele do rosto, não coloca o rosto no sol, coloca as outras partes do corpo. É interessante que você pegue esse sol quando ele está mais quente, ok? Entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Isso vai maximizar a produção de vitamina D, tá? Além disso, você pode fazer a suplementação, você pode consumir a vitamina D nos ovos, principalmente na gema, em peixes como o salmão, a sardinha. Alguns produtos lácteos são fortificados com vitamina D e a dose recomendada é aí de 1.000 a 2.000 UI por dia. Essa é uma dose de manutenção, ok? Então essa dose é para quem tem níveis normais de vitamina D. Caso você esteja com vitamina D baixa, você tem que fazer uma reposição mais intensa, que pode ser com 50.000 UI por semana durante 8 semanas, pode ser com 10.000 UI por dia durante 40 dias. Enfim, existem várias formas de fazer essa reposição. Idealmente, você deve consultar um profissional para fazer com você. Por quê? Não é porque é vitamina D que não tem risco. Então, o excesso de vitamina D pode contribuir para o acúmulo de cálcio nas artérias, aumentando o risco de problemas cardíacos. Então, não é porque é vitamina que não tem que tomar cuidado. Não quero ninguém se entupindo de vitamina D e tendo problema com isso depois. Quarta vitamina E, que é um poderoso antioxidante, vai combater os radicais livres que causam danos aos vasos sanguíneos. A vitamina E melhora a saúde das artérias, ajudando o sangue a circular melhor. Onde temos vitamina E? Nozes, sementes, abacate, espinafre, azeite de oliva, e nós devemos consumir cerca de 15 miligramas de vitamina E por dia, mas o excesso pode causar problemas de coagulação. Por isso, sempre vamos manter a moderação, ok? Quinta vitamina, que não é muito bem uma vitamina, mas é um nutriente fundamental para a saúde do nosso cérebro, do nosso sistema cardiovascular, dos nossos olhos, que é o ômega 3. O ômega 3 ele pode ajudar a reduzir a pressão arterial, a reduzir o colesterol, reduzir os triglicerídeos, pode prevenir arritmias cardíacas. Ele é fundamental para manter a flexibilidade dos vasos sanguíneos, facilitando a circulação. Onde a gente vai encontrar o ômega 3?
salmão, sardinha, nozes, linhaça, ovo, abacate, tá? Esses alimentos são ricos nesse nutriente, que também não deve ser consumido em excesso, porque ele tem uma ação que a gente chama popularmente de afinar o sangue, né? Então, isso pode aumentar o risco de sangramento se consumido em excesso. Sexta vitamina. E olha, quem ainda não deixou o like, quem ainda não se inscreveu no canal, quem não compartilhou esse vídeo, faça isso agora, tá? Tem uma palavra aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Então, você aperta na palavra inscrever-se, ativa também o sino das notificações e não deixa de apertar o joinha para você dar o seu like, porque quando você dá o like, o YouTube, o Instagram, eles entendem que esse conteúdo é relevante e distribuem para mais pessoas. Então, a sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição podem fazer com que essa informação chegue a uma pessoa que não tem médico, que não tem plano de saúde, que não tem acesso ao hospital e que vai ser muito ajudada por essas dicas que a gente está trazendo aqui. Então, eu conto com você para a gente fazer juntos esta mensagem viralizar. Nossa sexta vitamina é a coenzima Q10, que melhora a produção de energia nas células cardíacas e garante que o coração funcione de forma mais eficiente. A coenzima Q10 também é interessante para quem toma medicamento para o colesterol, como as estatinas, porque elas reduzem os efeitos colaterais desses medicamentos. A coenzima Q10 tem nos peixes, tem nas nozes, nas carnes, e a dose recomendada é de 100 a 200 miligramas por dia. Se tomada em excesso, pode causar desconforto gastrointestinal. Por isso, não ultrapasse a dose recomendada. Sétima vitamina. Essa é muito importante para ser consumida junto com a vitamina D. Um outro mineral que também é fundamental que seja consumido junto com a vitamina D é o magnésio, tá? Ele não está nessa lista aqui, ele é sim muito importante para a saúde do coração, mas como ele é um mineral, eu acabei não colocando na lista, tá? O magnésio, ele é necessário, indispensável para que o seu corpo consiga aproveitar a vitamina D do suplemento, do sol, porque ele é fundamental, ele é indispensável para a reação enzimática responsável por ativar a vitamina D, digamos assim, tá? E além do magnésio, a vitamina K2 também é importante, porque ela contribui para direcionar o cálcio para os ossos e, dessa forma, ela contribui para evitar o acúmulo de cálcio nas artérias, prevenindo a rigidez arterial. As fontes de vitamina K2 geralmente são alimentos fermentados, como queijos, né, que passam por um processo de fermentação. O ovo também tem vitamina K2. O nato, que é um produto derivado da soja fermentada, também tem vitamina K2. E a dose varia entre 90 a 120 microgramas por dia. Atualmente, nós já temos vários suplementos alimentares combinando a vitamina K2 com a vitamina D. Agora, quem toma anticoagulantes, principalmente os cumarínicos, como a varfarina, nome comercial Marevan, precisa tomar muito cuidado com o consumo da vitamina K2, ok? Pessoal, essas vitaminas são importantes, mas se você está preocupado em se prevenir de um infarto, se você quer se proteger de um ataque cardíaco, nada substitui um estilo de vida saudável. Então, se você tem hipertensão, diabetes, colesterol alto, má circulação, não quero te deixar assustado não, mas preciso te falar que você tem maior risco de infarto. Se você está acima do peso, você tem maior risco de infarto. E essas doenças que eu acabei de falar, que aumentam o risco de infarto, que podem te causar um infarto, estão relacionadas diretamente ao seu estilo de vida, ao que você come, ao seu nível de atividade física, a qualidade do seu sono, a sua capacidade de gerenciar o estresse. Tudo isso influencia diretamente no surgimento dessas doenças que, em última análise, vão aumentar o seu risco de ter um infarto, de ter um derrame, de ter um câncer. Então, para você se proteger do infarto, do derrame, do câncer, você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa se alimentar bem, dormir bem,
não ser sedentário, não beber, não fumar, não ficar se estressando por qualquer coisa, tá? Se concentra naquilo que você tem controle, naquilo que você pode influenciar. Não fica preocupado com o dólar aumentando, porque não tem nada que você possa fazer para diminuir o dólar. Nada, a não ser que você seja trilionário e fique vendendo os seus dólares, né, por um preço baixo. Aí você vai diminuir o dólar, mas não é o caso, provavelmente. Então, por que você vai ficar se preocupando com isso? Não tem necessidade. Isso só vai trazer coisas negativas para a sua vida, tá? Então, estilo de vida saudável é a resposta para você que quer se prevenir do infarto, do derrame, do câncer, é a resposta para você que quer tratar naturalmente o colesterol alto, o diabetes, a pressão alta, a má circulação, é a única resposta, ok? Não tem outra resposta, não existe remédio milagroso, vitamina milagrosa, alimento milagroso, nada substitui o estilo de vida saudável, ponto final. E quem diz algo diferente disso está mentindo, tá? Simples assim. Bom, se você quiser saber como ter um estilo de vida saudável, você pode acompanhar a gente aqui no canal. A gente sempre fala, né, sobre hábitos saudáveis, mas se você quiser algo mais aprofundado, se você quiser ter um guia completo desse estilo de vida saudável, com 101 hábitos que vão te ajudar a prevenir doenças, que vão te ajudar a tratar e reverter doenças, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, que é um sucesso, né? É um best-seller. A gente pode dizer que é um best-seller. Tem aí quase 10 mil leitores, O Código da Longevidade, e o link para ele está na descrição do vídeo, está nos comentários fixados, está na bio do Instagram e também está aqui, olha, no comentário fixado aqui em nosso chat ao vivo. Ok, pessoal? É isso. O livro custa apenas R$ 39,90 e se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Então você não tem risco nenhum adquirindo o livro, o risco é todo meu, tá? Porque se você não gosta, eu reembolso integralmente. Sem letrinha pequena, sem pegadinha, sem burocracia, sem ficar fazendo perguntinha, tá? Tô aqui assumindo um compromisso público de te devolver o dinheiro caso você não goste. Tô aqui assumindo o risco de ter que te devolver, de ter que colocar a minha equipe para trabalhar, de ter que pagar uma multa, que quem vai pagar sou eu, caso você solicite o reembolso, mas você não vai solicitar, porque você vai comprar o livro, vai ler, vai gostar, vai colocar em prática e a sua vida vai começar a melhorar. Você vai começar a ter mais energia, mais disposição, mais saúde, mais qualidade de vida, e aí você vai me agradecer, vai ser muito grato a mim. Mas não se esqueça também de se agradecer por ter feito um investimento pequeno, de R$ 39,90, investimento sem risco, porque se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Não tem por que você não adquirir o seu livro hoje. Clica aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários, link na bio ou o link aqui fixado em nosso chat, ok, pessoal? Compra lá o livro, lê, depois me conta. Se você já leu o livro, me fala o que você achou, o que você gostou. Quero saber a sua opinião. Vamos lá, vamos ver quem está aqui com a gente no nosso chat. Lembrando que agora eu vou ficar apenas no YouTube. Pessoal do Instagram, amanhã estou de volta novamente, tá? Tchau, tchau. Bom, vamos ver quem está com a gente aqui. Dá uma nota de 0 a 10 para esse vídeo aqui, tá? Enquanto isso, vamos lá. Vamos ver quem está com a gente. Um abraço para Ana Lúcia Costa, de Florianópolis, Nerino Sansa, Cleonice Remígio, de Mangabeira. Pessoal, não esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, para não perder os nossos conteúdos, ok? O que vocês acharam da minha barba? Tô deixando crescer. Tá feia, tá bonita, fica melhor com barba, fica melhor sem barba. O que vocês acham? Me conta aí também. Abraço para Meraci Silva, Maria Ana Pereira dos Santos de Taguatinga, Sueli Zeredo, Boquinha Derran, Marli Ferreira de Tapira, Minas Gerais, Jó Loquinho de Solânia, Heloísa Helena Matos e Albert Duque,
Um abraço para Rosângela Medeiros, Ivonete Aquino, Márcia Maria, Irani Oliveira. A Ivonete está perguntando aqui, doutor, qual a melhor alimentação para quem está com coração grande? Ivonete, qual é a causa desse coração grande? Né? O que causou essa insuficiência cardíaca congestiva? Foi a hipertensão arterial? Pode ter sido. Foi uma doença de Chagas? Pode ter sido. Não sei qual é o caso. Agora, pessoas com coração grande têm algumas restrições, né? Não pode beber muita água, tem que tomar cuidado com a quantidade de potássio, enfim, existem algumas peculiaridades em pessoas com este problema. Um abraço para... Cadê? A Irani falando, bom dia, doutor, adoro seus vídeos, suas dicas, não tenho plano de saúde, meu plano é Upador. Irani, ó, quem quiser também, link na descrição aí, 1 mês grátis do nosso suporte médico, tá? Quem quiser renovar receita, quem quiser atestado médico para piscina, quem quiser solicitação de exame, avaliação de exame, tem 1 mês grátis aí, sem compromisso nenhum, pode cancelar a qualquer hora, tá? O link também tá na descrição. Heloísa Helena perguntando aqui, doutor João, uso as vitaminas B12, D3, K2, MK7, magnésio, ômega 3, coenzima Q10. Tenho 83 anos, faço caminhada de 30 minutos por dia. Maravilha, dona Heloísa. Como que a senhora está se sentindo? Bem? Mal? Me conta. Abraço para meu amigo Felipe Alves da Silva, Ana Cristina Santos, falando que é melhor com barba. Abraço para Eliana Bozolan Gonzaga, de São Paulo, Sandra Magalhães, de Cuiabá, Estela Marinheiro, de Miami, José de Deus, Edmundo, de Salvador, na Bahia, Tereza Silva, Célia Silva, Solange Moraes. Pessoal, é isso, hein? Olha, presta atenção aqui. Vou sair agora para fazer a minha atividade física, tá? Se você for fazer a sua atividade física também, você está liberado ou liberada. Agora, se você for continuar assistindo o vídeo aqui no YouTube, se você estiver de boa, tranquilo, sem muito compromisso, não saia aqui do canal. Continua comigo, porque eu separei outros 2 vídeos que eu gravei há pouco tempo, que também vão te ajudar a se proteger contra o infarto. Você quer ver? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre alimentos proibidos para hipertensos. E nesse daqui, sobre frutas que ajudam a melhorar a sua circulação. Não é um tchau, é um até logo. Daqui a pouquinho a gente se encontra nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui. Até mais!